Olá, boa tarde, tudo bem? Professor Marcelo Flores aqui com vocês novamente. Está continuidade a nossa disciplina, falando um pouquinho agora sobre escola de relações humanas, vamos falar sobre teoria comportamental e assim sucessivamente. Como eu falei para vocês, a gente vai trazer para a sala de aula aqui com vocês algo mais teórico ou mais prático, né? Vamos sair da teoria e vir para a prática. Como é que a gente vai fazer isso? A gente consegue trazer para a sala de aula exemplos de vivências da convivência, exemplos de como essa teoria vai ser aplicada e assim sucessivamente, tá bom? O primeiro tópico da aula de hoje, nós vamos entender sobre a origem da teoria das relações humanas. Toda teoria ela tem uma provocação para ela acontecer, ela tem uma origem, ela surge de algo que vem para complementar algo, alguma deficiência, teoricamente, né? Então, a teoria das relações humanas, ela vem da necessidade de humanizar e democratizar a administração. Como assim, professor? Humanizar e democratizar? Ou seja, vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada que a teoria das relações humanas, ela foca mais no comportamento e no relacionamento das pessoas. A partir do momento que eu foco nesse relacionamento com as pessoas, nessa forma de interagir, de como elas partilham as ideias, de como é que elas se comunicam, de como é que elas transformam as suas habilidades em resultados, é justamente essa percepção que a gente vai ter do humanizar, a gente priorizar mais a nossa mão de obra, nossa matéria-prima, né? E como é que eu faço? E o que é democratizar a administração? É justamente isso. É eu colocar, dizer que todo mundo vai ter participação nesse resultado, todo mundo vai ter participação na execução desses objetivos, né? Contribuindo e colaborando para os resultados imediatos, né? E isso vai proporcionar uma maior participação. Vão surgir uma maior preocupação, né, em trazer uma resolutividade maior para a atividade que vai ser exercida, que é onde vai surgir a teoria, a necessidade, o que nós chamamos de experiência de Hartmann, né? Que é o estudo que veio para verificar a relação entre a produtividade e a iluminação do trabalho, né? Como é que é feito isso, por acaso? Muitos estudos mostram que os bons desempenhos eles se dão através de uma boa condição de trabalho. Então é importante que se tenha uma boa luminosidade, que se tenha um bom ambiente de trabalho, um bom relacionamento. Tem empresas que definem personalidades até por cores, né? Por situações assim onde o amarelo significa uma emoção, a verde assim sucessivamente. Até fazendo ênfase para o filme Divertidamente, né? Mas é isso que eu quero mostrar para vocês, que o local de trabalho, muitas vezes, né, desde a luminosidade, desde as pessoas que estão próximas, ela influencia na produtividade, trazendo resultados positivos para a organização. Tá? E isso aí também faz com que o nível de produção seja elevado através da interação entre os empregados. Nós chamamos isso aí de comportamento social, né? Esse comportamento social ele é diversificado através dessa percepção, através desse desempenho, através dessa forma com que o ambiente proporciona, a condição que o ambiente vai dar para realizar a sua atividade. Ok? Pois bem, tudo isso, todo trabalho, toda atividade que vai ser exercida é movida de recompensas, né? Recompensas e sanções sociais são determinadas pelo grupo. Ou seja, que recompensas são essas? Recompensas de bem-estar, recompensas muitas vezes financeiras, mas para isso é importante que o grupo se sinta valorizado, que o grupo se sinta respeitado. Então, aquele gestor que está comandando aquela equipe, que está gerenciando aqueles colaboradores, ele precisa entender que essas relações humanas é justamente a relação, a integração entre as pessoas, proporcionando um maior desempenho, proporcionando uma maior e até mesmo uma competitividade interna.
Agora, que essa competitividade interna seja uma competitividade saudável. Como assim, professor? Competitividade das pessoas vai buscar dar sempre o seu melhor para ser mais produtivo, trazendo benefício para ele e para a organização, né? Ou seja, propõe que o conteúdo do cargo do trabalho seja mais complexo. Ou seja, você começa a entender assim, bom, se é uma competitividade, então esse cargo que eu estou exercendo, essa função que eu vou realizar, ela vai ser complexa, né? Agora, é uma complexidade fácil de ser resolvida, fácil de ser mensurável, né? Onde ela vai estar relacionada com os meus aspectos emocionais. Eu tenho que estar bem emocionalmente, por isso que o nome é humanizar. Eu devo estar bem emocionalmente para que eu possa exercer essas funções. Tá certinho? Tá tranquilo? Tá, então vamos passar aqui. Olha só, que eu já falei. Pois bem, vamos fazer agora uma comparação entre as escolas de relações humanas e a teoria clássica. Eu vou dizer para vocês o que diz a teoria clássica e o que vai dizer a escola das relações humanas, para vocês verem como teve uma evolução, mas se vocês forem ver que essa evolução ela acontece muitas vezes também, mas as empresas de hoje ainda não conseguem acompanhar tal evolução. Tá? Vamos entender o seguinte, ó, o que, é que ela vai dizer aqui, ó. A abordagem básica. A clássica diz que é uma engenharia humana. O que é essa engenharia humana? A adaptação do homem à máquina e a máquina ao homem. Isso é o que diz a teoria clássica. Ou seja, vai ter um ambiente de trabalho e o homem vai ter que se adaptar a esse ambiente de trabalho e a máquina vai ser ajustada de acordo com a sua competência e as suas habilidades. Isso é o que diz a teoria clássica. E o que, é que vai dizer a teoria das relações humanas? É uma teoria onde o social, além dessa adaptação do homem, ele vai ter que se adaptar não só à máquina, mas à organização, ao ambiente que ele está inserido. Vai ter que estar adaptado a o que a estrutura, né, que a organização proporciona para ele. Certinho? Deu para entender? Então, um foca no material e o outro foca na estrutura. Eu tenho que ter uma estrutura bem elaborada, uma estrutura bem feita, uma estrutura bem preparada para quê? Para que essa estrutura possa me dar respaldo para que eu possa executar as atividades de forma correta. Tranquilo? Show. Então vamos passar para cá. Em relação ao modelo de homem, o que é que diz a teoria clássica? Diz que o homem é econômico racional, maximador de vantagens financeiras. Aqui ele está dizendo que na teoria clássica, o foco dele vai ser o quê? O financeiro. Ele vai trabalhar muito para quê? Para que ele possa ter resultado financeiro, né? Para que ele possa ter esse resultado financeiramente falando, né? Bem, né? Não estou dizendo que isso é ruim, mas a teoria das relações humanas diz o seguinte, que além de eu ter essas vantagens financeiras, é importante eu ter o racional e o emocional. Motivo por sentimentos e critérios não racionais. É você entender o seguinte: existem dois tipos de motivação: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela que está dentro do ser humano. Ela já existe dentro de você. Você vai estar motivado. Você pode estar motivado para assistir essa aula, você pode estar motivado para fazer a atividade, para fazer a dinâmica, ou não. Né? Aí cabe quem está na, na, na hierarquia, quem está comandando esse processo, entender como é que está a sua motivação. Agora, existe também a motivação extrínseca, que são os fatores externos à organização ou externos ao cargo que você exerce que vai te motivar. Algo que, fora o que você faz, fora o que você realiza e fora a organização, são fatores externos que te motivem a realizar tal atividade, né? É quando você tem uma visão lá na frente, uma visão de futuro, olhar lá para frente para entender o que é que vai te motivar externamente, certo? Conseguiram entender a relação, né? A intrínseca está dentro da gente, a intrínseca está aquela motivação que já está dentro de cada um de nós, né? E a extrínseca eu costumo dizer que que é uma motivação situacional, né? A situação vai proporcionar essa motivação ou
ou desmotivação também, né? Muitas vezes pode ser essa desmotivação também. Depende muito do contexto, da forma com que é falado e estipulada essa motivação, tá certo? Tá claro? Então, dentro do fórum que a gente vai fazer com vocês, eu vou trabalhar justamente isso também, em cima dessa realidade, em cima dessa prática, né? Essa questão do motivacional, o que é que te motiva? Pronto, a primeira pergunta que eu quero que vocês anotem e vocês respondam para mim depois, quando a gente estiver no fórum, ou meu telefone está aí, o e-mail está aí, vocês vão mandar essa mensagem para mim. O que é que te motiva internamente, né? O que é que te motiva dentro da organização, né? E que fatores externos você acha que pode vir ser o boom para essa motivação extrínseca sua, né? Você pode vir, professor, uma gratificação, uma remuneração maior e assim sucessivamente, tá? Que a gente vai trabalhar em cima disso, para que a gente possa entender como é que é o nível motivacional e como essa teoria das relações humanas pode colaborar com o teu desempenho, ok? Pronto, vamos seguir aqui. Então, outro tópico importante é o comportamento organizacional do indivíduo. Quanto ao comportamento organizacional do indivíduo, o que é que diz a teoria clássica e o que é que diz a teoria das relações humanas? Bom, em relação ao comportamento organizacional do indivíduo, ele diz que, olha só o termo, é um animal isolado, reage como indivíduo, né? Explicando. Vocês lembram o que é que dizia o que é que diz a teoria de Taylor, quando o professor falou para vocês de TGA 1, ou de Fundamentos da Administração? Ele dizia o seguinte, ele foca em resultados, ele vê o trabalho mecanicista, ou seja, vê o funcionário como uma máquina. Quando ele diz animal isolado, que muitas vezes ele se vê sozinho e acha que sozinho é que vai conseguir realizar a atividade. Bom, quanto mais pressão eu sofrer, eu sozinho aqui eu vou conseguir, né? É o atomismo de Taylor, porque ele vai dizer o seguinte, eu preciso realizar mais rápido. Então, sozinho, às vezes eu conversar com uma pessoa me distrai, aquela pessoa não vai me atrapalhar, né? Então, isso aí é a teoria clássica, a questão do individualismo. Tem gente que se dá bem assim, tem gente que não consegue se interagir, né? E tem empresa que gosta de pessoas assim, pessoas que é na dela, mas que dá resultado, tá? Mas aí também vem a teoria das relações humanas, que é que ele vai dizer, é um animal social, carente de apoio e de participação grupal, ou seja, reage ao momento do grupo. É aquele que sente que para realizar a atividade ele precisa desse apoio, ele precisa desse desempenho, ele precisa desse eu vou usar um termo aqui, desse aconchego da equipe para se sentir bem, né? Aí a gente vai ver quando a gente vai falando das teorias, é a relação de autoestima, é a realização do social, de aceitação, né? A pessoa precisa se sentir aceita dentro do grupo, né? E quando ele se sente carente de apoio e de participação, muitas vezes essa produtividade fica para trás, né? Então a teoria das relações humanas diz que o objetivo dela é fazer com que essa carência seja, não é que ela vai deixar de existir, mas que ela seja algo que fique fácil de ser relacionada com o grupo, né? Para que a pessoa que está realizando o trabalho se sinta membro desse grupo, né? Isso é responsável, tá? Então vamos passar aqui. Comportamento funcional do indivíduo. Vocês viram que eu falei sobre o organizacional, né, e o funcional. Ou seja, eu falei de organograma, que é a estrutura. Agora eu vou falar de quê? De fluxograma, que é as atividades. Funcional. Né? Ou seja, o clássico diz que ele é padronizável. The best on the way. O que é que ele vai dizer? The own best way. Ou seja, aquele que vai fazer apenas o que ele pede para fazer. Né? É o padronizável. Cria um padrão e vou fazer dessa forma. Né? E aí termina gerando o quê? O trabalho termina gerando uma rotina, né? E aí essa rotina gera o quê? Muitas vezes um desconforto, a pessoa uma acomodação, a pessoa não busca algo diferente, uma motivação extrínseca, não é verdade? Né? Mas ele está seguindo a padronização, está fazendo certo. Agora, o que é que diz a teoria das relações humanas? Não padronizável. Diferenças individuais justificam métodos diferentes, ou seja, todos nós somos diferentes. Todos nós temos uma forma de entender uma atividade, por acaso.
forma de dar aula. Vocês têm vários professores com várias metodologias de ministrar aula, certo? Então, o que é que vai acontecer? No momento em que você não padroniza, mas vai entender as diferenças individuais, né? E essas diferenças individuais, analisando o método que cada um utiliza para realizar a atividade, você consegue obter uma relação humanizada, uma relação mais próxima um do outro. Ou seja, você vai trazer a equipe para o seu lado, tá certo? Muito bem. Então vamos passar para cá. E em relação à incentivação ou motivação, a teoria clássica diz que nós temos a incentivação financeira, material, maior remuneração por maior produção. Isso é lógico, não é? Todo mundo quer ganhar. Quanto mais produzir, mais você quer ganhar. Ótimo, beleza. Só que a teoria das relações humanas diz que existe uma outra maneira também de recompensa. A questão do elogio, de uma consideração, de uma promoção dentro da organização. Muitas vezes, aquela promoção tão desejada que você quer, ela vai ser mais prazerosa para você do que um reconhecimento financeiro que pode gerar um vício. Por quê? Porque se você, para bater uma meta, precisa ser incentivado financeiramente para bater aquela meta. Por quê? Porque senão a empresa não consegue se manter equilibrada, no mês seguinte você vai continuar acomodado e sabe que o gestor vai estar lhe dando aquele valor financeiro para você bater a meta. Então gera o quê? Um vício financeiro, né? Agora, quando vem para o psicológico, onde você tem um apoio, onde a pessoa diz, cara, eu vou te apoiar, muito bem, cara, você foi muito legal, parabéns, olha só, conseguimos realizar a atividade. Então, é importante que isso aconteça. É como a questão de trabalhar sob pressão. Existem duas formas de trabalhar de pressão. Vou dar aqui um exemplo para você. Digamos que eu chegue para o João e fale assim, João, eu vou passar uma atividade para você e você tem até o final do dia, né, ou até amanhã, no máximo, amanhã, meio-dia, para me dar essa atividade. Te vira, eu quero isso pronto. Isso é uma pressão. Muitas vezes as pessoas se tremem até aí, né? E aí chega no dia e não conseguiu. Cadê a atividade? Não conseguiu, tá? Aí vem uma pressão. Agora, eu posso chegar pro João e fazer o seguinte, João, é o seguinte, você lembra daquela atividade que eu passei para você? Primeiro, eu sei que você tem potencial, porque você já demonstrou que é bom nessa área, que tem essa expertise para realizar esse tipo de atividade. Então vamos fazer o seguinte: faz essa atividade do jeito que você sabe fazer, da forma que você sabe fazer, né? E o que você conseguir fazer, você me dá até o final do dia ou até amanhã, meio-dia. Tá? Veja se você consegue me dar isso pronto. Tá? Então isso é importante. Tranquilo? Perfeito. Então podemos passar, né? Outro fator interessante, gente, é a fadiga. O que é essa fadiga? A teoria clássica diz que é filosófica, estudo de tempos e movimentos, pausas adequadas. A questão do cansaço, muitas vezes o ambiente ele é tão pesado que ele vai te cansar, gerando uma fadiga. A pessoa não se sente mais motivada de ir para o trabalho, né? Não se sente mais. O ambiente é tão ruim de trabalhar que ele não vai mais, que ele fica aquela, lá vai eu de novo para aquele lugar. Já a teoria das relações humanas diz que tudo começa da psicologia da monotonia, a rotinização. Eu preciso evitar essa monotonia, eu preciso dar uma rotina maior para as minhas atividades. Tá? Isso acontece, né, quando tem uma ausência de criatividade. Ou seja, que ausência de criatividade é essa? São eu identificar problemas situacionais e não ser capaz de solucionar. Porque eu sou preso a uma padronização, sou preso a uma forma de agir, sou preso a uma habilidade que eu tenho ou que não fui capaz de exercer lá na frente, porque não participava de treinamentos, me acomodei nos cargos e assim sucessivamente. A questão das aptidões, né? Essas aptidões eu preciso ser apto para realizar a atividade e fazer uma programação excessiva do que eu vou fazer, do que eu vou realizar. Tudo bem? Então o que é que acontece? Olha só, eu estou saindo de uma fadiga, de um trabalho pesado, de um trabalho cansativo, para o quê? Para algo onde eu vou
Tá, vai ser uma rotina, mas vai ser uma rotina prazerosa, por quê? Porque eu vou começar a colocar uma criatividade, maneiras diferentes de realizar uma atividade. É você dar uma, um incentivo, um tchan no seu trabalho, né? Algo diferente, porque aí você se sente valorizado e sente que o teu trabalho tá sendo bem fluido, tá bom? Show, vamos continuar aqui. Em relação à unidade de análise, o que é que diz a teoria clássica? É eu pegar o cargo, a tarefa que eu vou exercer, o tempo e movimento, a avaliação de cargos, carreiras, ênfase nas relações e intercargos. Ou seja, aqui é a relação. Quanto maior o cargo, mais eu vou receber. Perfeito? Ele diz o seguinte: bom, quanto maior o cargo, teoricamente, mais eu vou produzir, mais eu vou ganhar. Tempos e movimentos. A teoria das relações humanas diz: bom, eu tenho que ter o grupo e a equipe, onde eu vou ter uma avaliação de desempenho, certo? E a ênfase nas relações entre as pessoas do trabalho. O que é essa avaliação de desempenho? Significa que eu vou pegar aquele cargo que eu vou exercer, aquela função, aquela atividade que eu vou estar realizando naquele cargo e vou fazer uma autoavaliação. Eu vou avaliar constantemente o meu desempenho e o desempenho da minha equipe, da minha organização. Por quê? Porque essa unidade de análise permite que eu tome decisões corretas, né? Eu não fique preso apenas a algo financeiro, a algo que eu vou. Por isso que a gente muitas vezes se sente aquela máquina que a gente vê na teoria do Taylor, trabalho mecanicista, né? Por quê? Porque você fica forçado a realizar uma atividade porque precisa receber, né? Sendo que você precisa saber o que é que precisa melhorar cada vez mais, tá bom? É até um exemplo que eu falo aqui meu em relação ao professor. O professor ele precisa estar todo o tempo inovando, está todo o tempo se atualizando, né? E também ter uma relação de interatividade, de intimidade, de companheirismo com seus colegas de profissão, para quê? Que eles possam trocar metodologias de desempenho, metodologias de ensino, para não ser uma coisa romantizada. E não querer pegar 5, 10, 15, 20 turmas, 20 disciplinas apenas porque quer fazer dinheiro. Eu quero fazer, além do meu nome, eu quero fazer com que as pessoas que estejam vendo minhas aulas, as pessoas que estão vendo meu conteúdo, que elas entendam e se sintam bem. E aproveite esse material para levar para a vida deles. Tá entendendo? Então é isso que eu quero de vocês. Tá bom? Vamos para cá. Vamos para a próxima aqui. Gente, eu falei tanto em organização e o que é a organização? Em relação à teoria clássica, é uma estrutura formal, ou seja, conjunto de órgãos, cargos e tarefas. Aquele organogramazinho que tem lá. Conjunto de órgãos, cargos e tarefas, organização. Vários elementos reunidos em um ambiente através de recursos, né? Utilizando os recursos necessários para realizar uma determinada atividade, proporcionando um determinado objetivo. Certinho? E isso é importante, por quê? Porque vai trazer um ambiente mais propício, um ambiente mais direcionado, né? Um ambiente mais. Lembra da cadeia de comando que eu falei? A quem eu vou me reportar? Um ambiente mais hierárquico, certo? Pois bem, então vamos para cá. E o que é que diz a teoria das relações humanas? É um conjunto de papéis. Lembra que eu falei que eles iam ter relações? Você lembra que eu falei da centralização e da descentralização? É o conjunto de papéis. Eu preciso entender como cada um vai exercer a função, como cada um vai realizar a sua atividade. Ok, tranquilo. Tudo bem, gente. Está terminando, viu? Olha, acabei de falar para você. O que é que diz a teoria clássica da representação gráfica? Organograma, fluxograma, relações entre cargos e funções. Já a teoria das relações humanas vai ter sim o organograma, vai ter sim o fluxograma, mas vai ter um tópico importante aí, que é o sociograma. É as relações percebidas, desejadas e rejeitadas reais entre as pessoas, né? Ou seja, aqui a gente começa a perceber se aquela pessoa está feliz no cargo que está exercendo, se ela está sendo, se ela vai conseguir dar resultado naquele cargo que ela está exercendo. É o sociograma. Como é que aquela empresa está
aquela pessoa está socialmente incluída dentro do cargo que ela exerce. Ela pode estar muito bem, ela pode estar num cargo maravilhoso, né, bem, mas será que mentalmente ela está bem? Será que em relação ao relacionamento interpessoal ela está bem? Então, a teoria das relações humanas traz o sociograma, que é justamente isso. Tá bom? Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente proporcionar aqui um entendimento maior, vamos falar aqui um breve resumo do que eu falei, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas. Bom, a teoria clássica trata a organização como máquina. Ou seja, no momento em que ela trata a organização como uma máquina, ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma ênfase para a tarefa e para a tecnologia, né? É o surgimento de sistemas de engenharia. Para que isso aconteça, meninos, o que é que vai acontecer? Qual o tipo de autoridade que vai ter? Autoridade centralizada. Todas as decisões vão ser centradas apenas em uma pessoa, né? Especialização e competência técnica. Aí eu começo a dizer o seguinte, bom, mas para que ele possa ter resultado, ele vai ter que colocar as pessoas certas no lugar certo. A questão da especialização e competência técnica. Agora, que isso seja feito mediante a motivação, mediante a humanização e a democratização da administração. Por quê? Porque a teoria clássica diz que realizando tudo isso é importante gerar o quê? Uma confiança entre regras e regulamentos, ou seja, eu vou confiar na regra e no regulamento que a empresa me proporciona, né, tendo uma maior relação entre a linha e o staff, uma relação entre o estratégico e o operacional. Ou seja, tá, eu posso ver a organização como uma máquina, mas essa máquina precisa ser operacionalizada. Para que ela possa ser operacionalizada, eu tenho que ter pessoas motivadas. Eu tenho que ter pessoas que realizam tarefas baseadas no que ela sabe, no que ela gosta de fazer. Entende? Então, isso vai proporcionar um maior resultado. Tudo bem? E a teoria das relações humanas, o que, é que ela diz? Ela diz o seguinte, ela diz o quê? Enfatiza, trata a organização como um grupo de pessoas, né? Tá, vai ter organização, a empresa, mas essas empresas, para ela funcionar, ela precisa de quê? De pessoas. Pessoas que precisam estar motivadas, ou seja, ela vai enfatizar as pessoas, né? Inspiradas em sistemas motivacionais, né? Proporcionando em cada um delas essa capacidade de autoridade, de dizer o que é que ela sabe fazer, o que é que ela pode fazer, como é que ela pode colaborar para o desempenho, para o resultado da organização, né? Ela dá uma autonomia para o empregado. Cuidado, essa autonomia para o empregado não é você passar por cima do teu gerente, do teu superior, não. Essa autonomia é você dizer que é bom no que você faz, que você precisa ser valorizado e reconhecido pelo seu trabalho e pela sua competência, pelos seus trabalhos, pela condição que você proporciona, pelo o agregar valor que você traz para a organização. Porque isso aí vai gerar o quê? Confiança nas pessoas. E tendo o quê? Uma dinâmica grupal e interpessoal. Certinho? Bom, meninos, por hoje a gente fica por aqui, né, nessa nossa aula sobre teoria da escola das relações humanas, né? E o que é que a gente pode observar? Que essa teoria, ela é muito completa, por quê? Porque ela vai mostrar desde o ambiente que a gente está inserido, né? Desde as condições que o ambiente proporciona para a gente executar nossas tarefas, até as nossas emoções. Até isso permite com que a gente meça a nossa capacidade de produção, né? O nível produtivo que cada um tá dando. Aí faz você que está aí assistindo essa aula reconhecer assim, bom, será que eu poderia dar o meu melhor, eu poderia fazer melhor do que eu estou fazendo hoje no meu trabalho, né? O que, é que eu preciso fazer para... O que, é que a empresa precisa fazer para dar o meu melhor? Para ela tirar de mim o meu melhor? Ela precisa me dar um ambiente, uma luminosidade melhor, um ambiente de trabalho mais propício, uma condição de trabalho mais eficiente, né? Um grupo de trabalho onde você se sinta bem, te dê uma autonomia para que você possa exercer as suas atividades, as suas funções. Então, isso é importante. É interessante que as pessoas se sintam motivadas e valorizadas. Agora,
que também, no momento em que a empresa dê condições para que você faça isso, para que te dê um ambiente de trabalho propício, te dê um ambiente de trabalho agradável, te dê um ambiente de trabalho resolutivo, que você seja essa pessoa resolutiva, que você dê resultados, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.